Bom dia, graça e paz. Hoje nós vamos começar uma série de devocionais falando sobre o Sermão do Monte, no livro de Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 3, vai falar: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Sermão do Monte, aqui no livro de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, contém um dos ensinamentos mais profundos de Jesus, onde ele vai nos apresentar os princípios do reino de Deus. Logo no início, ele mostra quem são os verdadeiros abençoados, não os poderosos, mas os humildes diante de Deus. E Jesus vai começar, dentro dessa aplicação que está ensinando aos seus discípulos, falando que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando nós observamos esse verso, e nós observamos aqui nesse pequeno versículo a palavra bem-aventurados, que vem do grego makarios, que significa feliz, abençoado, uma felicidade que não depende de circunstâncias, mas que depende da comunhão de Deus. Uma felicidade que traduz uma alegria que está acima de tudo. E nós vamos encontrar pobres de espírito, que dentro desse contexto se refere àquele que reconhece a sua total dependência de Deus, com consciência da sua insuficiência e necessidade da graça divina. Esse pobre de espírito aqui é alguém que reconhece a sua limitação humana e coloca toda a sua intenção, todo o seu coração na presença de Deus, na dependência de Deus, para reconhecer que é falho, pequeno e que Deus é grande. Então nós observamos aqui que existe um contraste entre aqueles que são bem-aventurados, que expressam uma alegria plena, uma alegria que está acima de qualquer condicionamento humano, porque vem de Deus, e pobres de espírito, que expressa uma humildade e uma dependência total e completa de Deus. Em outras palavras, a verdadeira felicidade vem quando reconhecemos nossa pobreza espiritual e buscamos em Deus o que nós precisamos. Porque não em nós mesmos, mas em Deus estão as respostas que nós necessitamos. Há algumas características de quem entende que é pobre de espírito serão: primeiro, reconhecer sua limitação diante de Deus. Nós somos limitados. Há um limite para o que possamos realizar ou fazer. Mas Deus pode tudo. Aí nós colocamos uma outra característica: se somos limitados, nós precisamos reconhecer essa limitação. Vamos viver então em humildade, sem orgulho, dependendo da graça, da misericórdia e do amor divino. Aí nós vamos buscar constantemente o Senhor em oração e fé. Então nós precisamos reconhecer nossa limitação diante de Deus, viver em humildade sem orgulho, depender da graça, da misericórdia e do amor divino e buscar constantemente o Senhor em oração e fé. Essas são as características que nos tornam pobres de espírito. O contrário seria
quando nós nos sentimos ricos e fortalecidos no nosso espírito, ou seja, ricos e fortalecidos em nós mesmos. Porque aí nós nos sentiremos autossuficientes, confiando apenas em nós mesmos. Seremos orgulhosos, que não admitem precisar de Deus. Aí nós não vemos necessidade em arrependimento e não vemos necessidade na dependência espiritual de Deus. Ou seja, verdadeiramente nos tornamos autossuficientes. E esses não experimentarão o reino dos céus, pois o orgulho fecha o coração para a graça e fecha as portas para a entrada no reino. Deus lhe abençoe nesse dia e que essa palavra entre no seu coração para que você possa se conservar em humildade e reconhecer que você depende e precisa de Deus.